E aí, pessoal, hoje um dia típico, né? A gente normalmente faz a nossa live às 12h27, mais ou menos, sendo que em João Pessoa tá assim um caos, né? A cidade não aguenta uma chuva. E aqui, né, não sei se você acompanha do Nordeste, mas aqui em João Pessoa fez 25 graus, já é frio, né? Então a gente já tá de manga comprida. E isso tem sido bem desafiador para a cidade, muita coisa caindo ali, né? A gente vê muito vídeo. E o brasileiro, ele tem um dom, né? Que é fazer piada das desgraças. A gente já vi gente andando de canoa aqui na rua, já vi. Aqui na rua não, né? Nas ruas de uma pessoa. Já vi gente é, postando, né? Sobre o pôr do sol de Jacaré, que tem o Jurandi. Então, a gente vê de todo tipo aí de, de, de coisas acontecendo na cidade. E nós precisamos orar, né? Porque tem gente que tá um caos a cidade, né? Grande Mateus, Israel. Tem gente com muita dificuldade. Então, nós precisamos ajudar. Hoje, a nossa live, a gente vai continuar falando da parte do P, né? Que é de poupe ou invista, né? Que a gente quer trazer esse contexto. E o material que eu estou trazendo é do livro que se chama How Should I Think About Money? Como eu deveria pensar sobre o dinheiro, que é o do R.C. Sproul, do R.C. Sproul. Tem um bichinho aqui agora. E esse livro fala sobre como nós devemos pensar sobre dinheiro. E ontem a gente conversou sobre mordomia, sobre a parte de que os recursos não são nossos, né? Tudo que a gente tem foi dado por Deus, e nós vimos a palavra original de economia, que é oikonomia do grego, mas do grego significa tanto para mordomia quanto para economia. A transliteração dela é para economia e a parte dela é de oikonomia, né? E também vimos dos egípcios, né? A história de José do Egito. Falamos sobre isso e como ele era um mordomo na casa de Potifar, como ele cuidava das coisas de Potifar. Hoje nós vamos falar sobre a perspectiva de economia, de mordomia, na verdade, da criação, né? Nós falamos até ontem, iniciamos ontem a parte da criação, mas a parte de ser um mordomo, né? E o segundo mandamento que Deus deixa na criação é o de dominar sobre a terra. Ele nos dá uma função de vice-regentes. E o que é essa função de vice-regentes? Essa função de vice-regentes na criação, quando Deus fala dominem sobre a terra, essa função de vice-regente não é necessariamente você não faz o que quer. Você entende que a criação continua sendo de Deus, né? Então, vocês não fazem o que quer, a criação continua sendo de Deus. Vocês recebem a autoridade para governar sobre a criação através da função de vice-regente que Deus nos criou para ser. E essa mordomia é agir no nome dele para a glória de Deus. Então, quando a gente entende que nós não fazemos o que queremos, existe uma ordem criacional onde Deus ele é soberano sobre todas as coisas, e o ser soberano sobre todas as coisas cria o mundo em uma ordem, cria o mundo com governo. Ele cria o sol para governar o dia, a lua para governar a noite. Ele cria governo sobre a terra. Então, nessa ordem criacional, quando nós vemos Deus trazendo a ordem sobre todas as coisas, nós somos os vice-regentes, nós temos a autoridade, mas nós não funcionamos nas regras e na lei que nós queremos. Então é bem diferente isso aí, tá? Quando nós entendemos que não é sobre nós, não é sobre nossas regras, nós vamos agir de maneira quem tem autoridade para agir, mas não com suas próprias regras. Então nós agimos em obediência. Assim como pais têm os seus filhos,
eles vão criar e vão disciplinar e vão cuidar dos seus filhos não da maneira que eles acham que eles devem fazer, mas de acordo com as leis das Escrituras. Um juiz, ele vai agir para a glória de Deus, não nas suas próprias leis, mas ele deve ser um bom juiz se ele segue as leis do Senhor, tá? Então, Deus cria o jardim e Deus ordena que o homem trabalhe e cuide nele, tá? Então, isso vai muito além do que uns cuidados sobre um pensamento só sobre igreja local, que muita gente tem sobre quando você pensa sobre cristianismo, às vezes, eu vou servir a Deus é servir na igreja, eu vou servir a Deus, vou tocar no louvor, vou servir a Deus, eu vou ajudar como diácono, eu vou ajudar como... Mas isso é um pensamento muito além, e Deus nos cria para a sua glória em todas as áreas. Então, quando eu vou pensar sobre a ordem criacional de usar a autoridade de Deus para dominar sobre a terra, eu vou pensar em tudo. Deus não limita esse pensamento. A gente tem uma herança gnóstica, né? Um gnosticismo evangélico, onde existe essa separação, onde as coisas de Deus são coisas espirituais e as coisas físicas, essas coisas não são tão importantes não, então a gente tem que meio que esquecer e colocar de lado. Não é assim, tá? Então, isso tem a ver, o autor, até o R.C. Sproul fala, isso tem a ver com descobertas científicas, como a gente faz, cuida dos nossos negócios, como nós nos tratamos uns aos outros, como nós tratamos os animais, como nós tratamos o ambiente, o meio ambiente, né? O domínio sobre a terra não é uma licença para explorar, para consumir, para destruir a terra. É uma responsabilidade para exercitar a mordomia diante, né, o nosso planeta, nossa casa, né, nosso lar, através do quê? Do trabalho e do cuidado dele. Então nós somos chamados para cuidar e trabalhar no nosso da criação, tá? Deus poderia fazer muito bem, por exemplo, ele quer cuidar da gente, ele poderia fazer cair comida do céu, mas ele não faz. Ele nos dá o trabalho e ele nos dá a motivação para fazer isso, certo? Então ele diz assim, vão lá, vão plantar, vocês vão cuidar, vocês vão trazer isso para a existência, tá? E Deus, ele dá um outro mandato, ele diz domine, mas depois ele vai, em Gênesis 2, ele diz assim, dê o nome aos animais. Aqui, gente, nós vemos o nascimento da ciência. Ele diz, escolham o nome, então investiguem, separem por espécie, dê os nomes, escolham, façam grupos de animais, escolham que tipo de animal vai ser os répteis, os mamíferos, e eles vão dando nomes lá aos animais, vão investigando e vão trabalhando, vão usando a mente que Deus deu para eles para criar esses nomes. Então não é uma coisa simples, é algo profundo que Deus está fazendo desde a criação com Adão e Eva. Então eles fundamentalmente, né, a mordomia é sobre exercitar o domínio da criação que Deus nos deu, refletindo a imagem do nosso Criador, com o seu cuidado, com sua responsabilidade, com sua proteção, embelezamento. Nós somos chamados para embelezar o mundo que estamos inseridos, e isso tudo na criação. Algumas perguntas que eu queria fazer para você você tem dominado os recursos ou tem sido dominado por eles? Você tem trabalhado para que Deus seja glorificado ou em busca apenas de bens materiais para você? Como é que tem sido isso na sua vida? Tá bom? Eu quero deixar essa pergunta com você. Que Deus abençoe e nós vamos nos encontrar na próxima segunda-feira agora, falando mais sobre o nosso TPD. Que Deus abençoe. Um abraço. Até mais.